Eu tava lendo aqui, tava fazendo uma devocional e eu senti uma grande vontade de falar sobre. Nem era o que eu tava estudando no devocional, mas eu acho que isso é uma coisa que é necessário ser falado. Foi, na verdade, escutando um louvor, né? Eu vou ler aqui Mateus 22, vou começar pelo 1. E respondendo Jesus novamente, lhes falou em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que fez as bodas de seu filho e enviou aos seus servos e chama os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Mas uma vez ele enviou outros servos dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho ao meu jantar preparado, os meus bois e os meus cevados estão mortos e todas as coisas estão prontas, vinde às bodas. Mas eles, fazendo pouco caso, seguiram os seus caminhos, uma para uma fazenda, outra para o seu negócio, e outros tomaram os seus servos, os maltrataram e mataram. Mas, ouvindo, disse o rei, irou-se e enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos, incendiou a sua cidade. Então ele diz aos servos: As bodas estão preparadas, mas os que foram convidados não eram dignos. Ide, pois, às estradas e convidai para as bodas todos quantos encontrardes, todos. Vou repetir aqui. E depois as estradas e convidai para as bodas todos quantos encontrardes. E os servos, saindo pelas estradas, ajuntaram todos quantos encontraram, todos, tanto maus como bons. E o casamento ficou cheio de convidados. Essa parte até é bom frisar. E os servos, saindo pela estrada, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus quanto bons, e o casamento ficou cheio de convidados. Isso é uma parte muito importante de até parar para frisar, que a gente tem que buscar todos. Se somos servos de Jesus Cristo, se somos servos de Deus, nós devemos buscar todos, tanto bons como maus. Todos. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava com as vestes de casamento. E ele disse-lhe: Amigo, como entrastes aqui, não tendo vestes de casamento? E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos: Amarrai os seus pés e mãos, levai-o embora e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então aqui Jesus quis dizer, por parábola, né? Mas assim, muito claro, né? Que a gente deve chamar todos, mas quem é que vai fazer a separação vai ser ele. Ele vai chegar e vai ver. Apartai-vos de mim, né? Pois não te conheço. Aí as pessoas vão falar, porque eu curei em teu nome. Porque eu fiz as coisas em teu nome. Mas ele vai falar, apartai-vos de mim, pois eu não te conheço. Porque a gente chama a todos, mas a gente é chamado para mudar as nossas vestes. A gente é chamado da forma que a gente estava, mas aí é a nossa escolha se a gente vai com a roupa de casamento ou se a gente vai com a roupa que a gente tá. A gente foi chamado para uma festa, para uma boda, para uma coisa para celebrar. A gente foi chamado para o céu. Então, cabe a nós se a gente muda as nossas vestimentas, se a gente muda o nosso ser, se a gente muda o nosso querer, a nossa vontade, de acordo com a palavra de Deus, ou se a gente permanece do jeito que a gente tá. Aí cabe a nós. Mas aí ele fala aqui o que ele vai fazer. Então disse o rei aos servos: Amarrai os seus pés e mãos, levai-o embora e lançai-os nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A porta está aberta para todos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Por que poucos serão escolhidos? Porque Deus ele vai selecionar.
as pessoas. Como que ele vai selecionar? Através da santidade. Porque ele disse mesmo na palavra dele: seja santo, pois sois santo. Então, se Deus ele pede uma coisa pra gente, também está escrito na palavra dele que não é feito, ele não pede nada pra gente que a gente não consiga fazer. Então, eu acredito que é sobre isso. A gente tem que procurar ser santo. É lógico que é muito difícil, que não é uma coisa fácil, mas a gente consegue fazer, porque ele delegou isso pra gente e isso não é uma coisa difícil para Deus. E se a gente depender dele, né? Porque nada é difícil para Deus, tudo é possível para ele. E se a gente depender e entregar as nossas vidas para ele, com certeza ele vai fazer. E é sobre isso, né? É por isso que a gente tem que se procurar sempre ser santo, se santificar, sempre nos vigiarmos, né? Tem várias palavras que fala que é primeiro para tirar a trave, não, o cisco do olho do próximo, a gente tem que tirar a trave do nosso olho, ou seja, a gente tem que primeiro olhar para nossa vida, ver o que tá errado antes de querer falar da vida de alguém, entendeu? E sempre, como nós nascemos sobre pecado, nós nascemos em pecado por causa do pecado ter entrado na terra por causa de Adão. Nós todos somos pecadores, nós todos temos falhas, mas em Cristo a gente consegue se santificar. É em Cristo, na palavra dele, porque está escrito, né, em 1 João, que no início ele era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo é palavra, né? A tradução é usada para a palavra. Deus, Jesus Cristo é a palavra. Deus enviou o manual dele para nós. E o Espírito Santo, ele usa a nossa memória, ele traz a nossa memória para que o Espírito Santo fale com a gente. Então, como é que a gente quer que o Espírito Santo fale com a gente se a gente não sustenta a nossa palavra? Então, é isso. Eu vim para falar, faça o seu devocional, encha-se da palavra, procure ser santo, porque é isso que Deus quer. Não julgue o próximo, não olhe para a vida do próximo antes de olhar para a sua vida. E faça o seu melhor. Mas você não tá fazendo para você, você tá fazendo para Deus. Bom, espero que alguém tenha recebido essa palavra. Eu agradeço aqui a minha oportunidade, que nem na igreja. Um grande beijo